bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Bruno Salama, doutor em Direito e professor da FGV de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Bruno Salama. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui. Bruno, você escreveu um belíssimo livro falando de responsabilidade limitada no Brasil. Foi lançado na semana passada, um livro editado pela editora Malheiros, né? O seu livro é uma análise, como eu já adiantei, sobre o fim da responsabilidade limitada no Brasil, cujo enfraquecimento, e você mostra bem no livro, está relacionado mais à política do que a uma evolução da doutrina do direito a respeito do tema. Mas eu queria, antes de fazer perguntas específicas sobre o desdobramento desse enfraquecimento, eu queria que você começasse explicando para os ouvintes do podcast o que é responsabilidade limitada. Este é um livro jurídico escrito não só para o profissional do direito, o advogado, o juiz, etc., mas também, né? A responsabilidade limitada é um tipo de regime jurídico das empresas. Existem duas principais espécies de sociedades que operam sob o tipo de responsabilidade limitada. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada e a sociedade por ações, né? Seja por ações listadas na Bolsa de Valores ou sociedades por ações que não têm ações listadas em Bolsa de Valores. Muito bem. A maioria dos negócios no Brasil é constituída a partir de uma empresa desse tipo. Então, quem tem um negócio no Brasil, geralmente tem a forma jurídica, né, deste negócio é a da responsabilidade limitada, ou por cotas ou por ações, mas a maioria dos negócios estão estruturados a partir de empresas ditas de responsabilidade limitada. Então, quando lemos a lei, é fácil concluir o seguinte: a característica básica de uma sociedade de responsabilidade limitada é que é a empresa que responde por suas dívidas, não os terceiros. Quem são os terceiros? O sócio, o administrador, o contratante, não é? Então, a empresa arca com as suas dívidas, mas os terceiros só são responsabilizados excepcionalmente. E excepcionalmente quando for provado contra esses terceiros que eles praticaram alguma conduta ilegal. Como tudo no direito, há um monte de exceções, e nós vamos falar um pouco delas mais para frente, mas quando a gente fala em regime de responsabilidade limitada, é disso que nós estamos falando, não é? A sociedade limitada é aquela que a empresa responde por suas dívidas, e os terceiros justamente têm as suas responsabilidades limitadas. Ou seja, em princípio, não respondem, a não ser que tenham feito algo errado, em princípio funciona desse jeito. Muito bem. Agora, quando nós olhamos a prática empresarial, e não só a prática empresarial, mas a prática judiciária, isso é, as decisões judiciais, e a prática administrativa, como operam os entes do Estado brasileiro, o fisco e assim por diante, a gente conclui o seguinte: o que era regra virou exceção. Ou seja, em geral, e com cada vez mais frequência, os terceiros respondem por dívidas da empresa, salvo casos excepcionais em que a dívida da empresa se esgota nela própria. Então, de novo, esse é o ponto, né? O que era exceção virou regra, o que era regra virou exceção. Em síntese, mesmo nas empresas que são constituídas sob o tipo da responsabilidade limitada, nós estamos hoje cada vez mais próximos de um regime que seja de ilimitação de responsabilidades e não de limitação, como a leitura fria do nosso Código Civil ou da Lei das Sociedades por Ações sugeriria. É por isso que o título do meu livro é O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil. Tá, antes de perguntar por que isso aconteceu, e considerando aí que o site do Instituto Mises Brasil e o próprio Instituto dá uma importância ao mercado, ao funcionamento do mercado, com a concepção de escola austríaca, eu queria que você nos dissesse, Bruno, por que o Instituto da Responsabilidade Limitada ele é tão importante para o funcionamento do mercado e, por extensão, para a sociedade? A justificativa clássica para a criação do tipo societário da responsabilidade limitada sempre foi essencialmente econômica.
estabelece-se uma sociedade com um tipo de responsabilidade limitada, isso é, a lei estabelece, né, não as pessoas, a lei prevê a possibilidade de uma sociedade de responsabilidade limitada para encorajar o investimento e a atividade empresarial. A intuição aqui é muito simples, né? As pessoas estão mais propensas a empreender e a investir se não correrem o risco de perderem todo o seu patrimônio. Então, vamos pegar um exemplo simples para ilustrar a ideia. Suponha que um indivíduo tenha um patrimônio de 10 mil reais e deseja realizar um investimento de 5 mil reais em um negócio. Ele vai abrir uma empresa de qualquer coisa e vai ter que investir 5 mil reais. Suponha que esse cara tenha 10 mil. Então, vamos comparar duas situações. Na primeira, a responsabilidade dessa pessoa, desse investidor, está limitada ao valor investido, né? Então, qual é o teto das perdas dessa pessoa? O teto das perdas são os 5 mil reais que ela investiu naquela empresa. Pode perder tudo, pode perder metade, mas não vai perder mais do que 5 mil reais. Agora, ainda vai sobrar a esta pessoa, se a empresa naufragar completamente, os outros 5 mil reais, tá certo? Agora, vamos comparar com uma segunda situação. A situação em que a responsabilidade do sócio é ilimitada. Então, nesse segundo caso, se a empresa quebrar e houver um passivo a descoberto, os credores da empresa vão poder buscar o valor deste crédito do próprio investidor, não é? Do próprio dono da empresa. Dependendo do valor desses créditos, o investidor pode perder todo o seu patrimônio. Então, ele pode perder não só os 5 mil reais que ele investiu no negócio, mas os outros 5 mil reais que ele tinha. Então, não é difícil perceber que, do ponto de vista da propensão desta pessoa a empregar os seus recursos, não é, no negócio, a primeira situação lhe é muito mais favorável, não é? A redução no risco de responsabilização pessoal é o que faz com que haja, então, uma queda indireta no custo desse investimento numa empresa qualquer. E, portanto, o investimento se torna mais atraente. Então, esta é a lógica, né? A lógica de existir um regime de responsabilidade limitada, tal qual ele está previsto no nosso Código Civil, por exemplo. Agora, Bruno, se a empresa quebrar, né, e os credores, fornecedores, enfim, toda aquela cadeia que atende essa empresa que quebrou, se essa cadeia que alimenta essa empresa ela não receber, né, não ser paga, quer dizer, quais são os resultados disso pro próprio mercado e para o próprio funcionamento do mercado? Porque me parece que isso também pode criar um problema de confiança, e esse problema de confiança suscitar os sentimentos aí intervencionistas que nós temos como um dado da cultura política, que por intervenção do governo para resolver esse problema, né? Como é que se resolve isso? Bom, é fato que se a empresa quebrar e ela tiver credores, pode ser o fisco, podem ser empregados, podem ser fornecedores, podem ser vítimas de, sei lá, aquilo que em direito a gente chamaria de um ilícito cível da empresa. Então, sei lá, uma pessoa foi na rua atropelada pelo carro da empresa, mas a empresa quebrou e aí essa pessoa vai processar a empresa e não vai poder receber nada, porque o sócio eventualmente pode até ter dinheiro, mas se a responsabilidade é limitada, então esses credores não receberão. Então, quando você diz que, de fato, na verdade o que você está sugerindo é o seguinte: bom, mas a responsabilidade limitada não é perfeita, ela tem problemas. E o meu ponto eu concordo com você em gênero, número e grau. A responsabilidade limitada tem prós e contras. O que eu digo no meu livro é o seguinte: eu faço uma longa reconstrução histórica e eu procuro mostrar isso. Ao longo do último século, a imagem que nos foi oferecida da responsabilidade limitada foi, na verdade, continuamente falsificada para se encaixar nos nossos preconceitos. Então, essa imagem muitas vezes nos foi apresentada de uma forma rosada, né? E às vezes de uma forma sombria.
Mas, na verdade, e isso a sua pergunta sugere muito bem, não se trata nem de uma coisa nem de outra, porque a responsabilidade limitada tem prós e contras. Pensando sobre esse ponto, no livro eu cito uma conhecida observação do Karl Jaspers, ou Jaspers, né? Mais propriamente, que diz o seguinte, abro aspas, o colapso e o fracasso revelam a verdadeira natureza das coisas. Fecho aspas. Então, de fato, assim também poderá se dar com o colapso iminente, não é, do esquema de limitação de responsabilidade societária que foi estabelecido no Brasil há 100 anos atrás, né, e que ruiu mais recentemente. Então, o tempo nos dirá, na verdade, não é, a real natureza das coisas. Portanto, o tempo nos dirá se o que a mim parece uma grave preocupação não é uma ilusão da minha parte. De fato, nós vivemos em um mundo de extrema incerteza, não é? Mas o que eu procuro no meu livro fazer é entender o seguinte. De um lado, qual é a principal vantagem de um regime de responsabilidade limitada? Né? É incentivar o investimento, o empreendedorismo, a livre iniciativa e a inovação. E eu procuro depurar um pouco, inclusive, essa intuição. Né? No livro eu explico detalhadamente os mecanismos através dos quais a responsabilidade limitada incentiva o empreendedorismo, e eu cito aqui, só para não tornar muito técnica a nossa conversa, os mecanismos seriam os seguintes: a criação de incentivos à diversificação de investimentos, a criação de incentivos à realização de investimentos por pessoas avessas a risco, no fundo todos nós, não é? A permissão da redução dos custos de monitoramento de outros sócios nas empresas e a facilitação de transferências eficientes de controle societário. Isso talvez seja o tema para o curioso entrar em detalhe no livro e ler. Mas, de fato, há desvantagens num regime de responsabilidade limitada. Então, a principal é a seguinte: a limitação de responsabilidade do sócio pode permitir que o sócio receba lucros do negócio se esse prosperar, sem que, no entanto, o sócio arque com as consequências negativas do negócio que naufragar, né? Justamente, então, deixando credores, por assim dizer, a ver navios, né? E isso não é tudo, porque uma limitação estrita de responsabilidade pode fazer com que se crie uma pessoa jurídica de fachada, de papel, como um veículo muito conveniente para a realização das mais variadas fraudes. Eu pratico a fraude através da empresa e depois eu não sou responsabilizado porque a empresa atua como escudo. Isso acontece aos montes no mundo inteiro e muito mesmo no Brasil com grande frequência, né? Agora, veja bem, identificar as vantagens e as desvantagens de um instituto como a responsabilidade limitada é, na verdade, um exercício mais fácil do que propriamente sopesá-los. Então, qual efeito que é mais relevante? São as desvantagens ou são as vantagens? Né? No meu livro eu explico porque eu entendo que as vantagens da limitação da responsabilidade limitada são suficientemente plausíveis para que se encare como um grave problema o fato dela estar sendo cada vez mais eliminada e posta de lado. E eu aponto no meu livro os gravíssimos problemas que o atual regime tem criado. Por isso que um dos objetivos é fornecer o que eu chamo de um modelo jurídico, não é, voltado a uma recuperação parcial e qualificada do regime de responsabilidade limitada. Isso é, ela acabou e nós precisamos recuperá-la em parte. O pêndulo foi muito para uma ponta e é preciso, no mínimo, trazê-lo de volta para um meio termo. Voltando à discussão do Instituto de Responsabilidade Limitada, tem essas vantagens que você apresenta no livro. Agora, no que diz respeito a essa desresponsabilização de parte dos sócios, como é que se poderia pensar no Instituto de Responsabilidade Limitada que não gerasse mais incerteza no ambiente de mercado que, por si só, ele já tem por natureza estrutural essa incerteza? Então, é possível pensar no direito como um mecanismo de redução de incerteza, né? Se a única coisa que existisse fosse a tolerância ao contrato,
não é? As partes poderiam sempre contratar sobre tudo e pronto, isso resolve, e não é preciso nada mais, não é preciso sequer o direito societário, não é preciso formas com regras específicas. Então eu posso constituir uma empresa desta forma, você constitui de outra forma e assim por diante. A existência de tipos societários é uma forma de redução de incerteza, porque aí, desde logo, quem contrata com uma determinada empresa, quem se emprega numa determinada empresa, o fisco quando cobra tributos de uma determinada empresa, o sócio quando resolve investir, o conselheiro quando resolve aceitar uma posição no conselho de administração da empresa e assim por diante, já entendem como é que funciona aquele animal, não é? Então eu estou fazendo parte aqui de uma empresa que tem determinadas características previstas em lei. Então, eu acredito que cumprir a lei é um bom começo para a redução da incerteza, não é? Cumprir-se a lei ou dar-se cumprimento à lei, não é? Fazerem os tribunais com que o disposto em lei seja cumprido. Isto é um bom começo para se reduzir a incerteza. E aqui é preciso fazer uma nota de rodapé importantíssima, não é? Porque quando se fala em previsibilidade e incentivo ao investimento, existe uma conversa no Brasil muito difundida, em parte por bons motivos, no sentido de que o direito precisa ser cumprido e para que haja segurança jurídica, previsibilidade, os juízes precisam simplesmente cumprir a lei. Né? E existe um pouco de inocência nessa posição, porque essa posição esconde as inevitáveis ambiguidades de um sistema de direito. Não é? O direito não é uma tecnologia pura e simplesmente que eu coloco um input e sai um output óbvio. Não é? Então existe realmente no direito um grande espaço de incerteza e, a meu ver, inclusive um espaço comedido, e aqui posso depois falar um pouquinho de teoria jurídica, mas dentro de certas balizas, mas um espaço de relativa arbitrariedade, né, ou um espaço pelo menos de escolha para o juiz. Isso é próprio do direito. Né? O direito funciona assim. Agora, o ponto de partida tem que ser: vamos cumprir a lei. O ponto de partida é: vamos cumprir a regra. E, excepcionalmente, para fazer cumprir a ideia de direito, pode ir para além da regra. Não é? No ponto específico do meu livro, isso se traduz na existência em lei de um tipo societário, que é aquele que embasa toda a atividade empresarial no Brasil, praticamente, e cuja principal característica foi, ao longo do tempo, sendo subvertida. Né? Não sei se você quer que eu fale disso agora, mas um ponto muito importante no meu livro é que esse é ao longo do tempo. Se trata de um processo histórico que eu procuro reconstruir, e é um processo histórico que começa, esse esfacelamento da responsabilidade limitada começa nos anos 30. Então, ninguém decretou o fim da responsabilidade limitada, não é uma invenção do PT, nem do PSDB, nem do PSB, não é uma invenção do Constituinte de 88, nem do governo militar, nem de ninguém, nem do Poder Judiciário, nem deste juiz, nem daquele juiz. É um longo processo histórico. Você mencionou isso e no seu livro você diz que essa mudança ou essa subversão do Instituto da Responsabilidade Limitada, ela começa a ser feita por intervenção do governo Vargas para ir atender determinado grupo político. E eu queria então que você falasse a partir de que momento e por que, principalmente por que se começa a destruir, digamos assim, o Instituto da Responsabilidade Limitada. Bom, aqui é preciso marcar, em primeiro lugar, que a ascensão de Vargas ao poder marca o início da marcha que culminaria décadas depois na derrocada do regime da responsabilidade limitada. Né? Mas eu não estou dizendo que Vargas acabou com a responsabilidade limitada, de maneira nenhuma. Isso seria um erro, enfim, não há nenhum bom motivo para se acreditar numa observação como essa. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que a ascensão de Vargas importa para o fim da responsabilidade limitada no Brasil de duas maneiras. Primeiro, diretamente por conta da edição da CLT.
a consolidação das leis do trabalho. A CLT abre a primeira fenda no regime da responsabilidade limitada. E é uma fenda pequena e, a bem da verdade, justificável. Que fenda é essa? É a seguinte, diz a CLT, e diz isso até hoje, que haveria responsabilidade solidária dentro do grupo econômico. Ou seja, se um determinado grupo econômico possui várias empresas, não é? Se uma delas não cumprir as suas obrigações trabalhistas, não é? As outras podem ser demandadas, que é uma medida, eu até no livro digo que essa é uma medida defensável, não é? E aceitável. A bem da verdade, eu me posiciono até a favor desta disposição da CLT, né? Eu me posiciono a favor, não só por eu concordar, mas porque está na lei. E me parece que cumprir a lei seja um bom começo, né? Se nós quisermos organizar a responsabilidade empresarial no Brasil de um modo geral. Então, cumprir a lei é algo desejável, né? Eu não estou contra cumprir a lei. Muito bem. Então, mas abre-se a primeira fenda, não é? Então essa é uma influência direta do Vargas, mas existe uma influência indireta mais importante, porque Vargas inaugura a era do Estado Social no Brasil, né? O nosso New Deal com as nossas características, mas nós temos aqui em Vargas, enfim, o início da intervenção econômica, do planejamento econômico e assim por diante. É claro que há precedentes, mas é o momento em que isso se torna parte inescapável do discurso oficial, né? Então, note bem o seguinte, um Estado que faz muita coisa, ou um Estado que assume para si muitas responsabilidades, é, além de tudo, um Estado caro. E um Estado caro é um Estado que precisa de muito imposto, né? Então, isso lá na frente vai ser muito relevante quando, na esfera tributária, muitos anos depois, a responsabilidade limitada for se esfacelando e também a regulação, enfim, aspectos de responsabilização de sócios e de administradores em indústrias reguladas, não é? Tudo isso pode ser traçado a este momento político inicial em que Vargas ascende ao poder nos anos 30. Então é nesse sentido que eu traço o fim da responsabilidade limitada, tal qual eu a defino, a ascensão de Vargas. É o começo de um processo, né? Que vai descambar para hoje. Certo. Exatamente, é o começo de um processo. Tem um outro ponto que você explica no livro, que a partir da década de 70, o interesse do governo era aumentar a arrecadação tributária e reduzir a evasão fiscal. Qual foi o resultado disso, o resultado direto disso, Bruno, no que acontece hoje com a responsabilidade limitada? O período iniciado pelo governo militar em 64, preocupação talvez a maior de todas do governo militar que ascende ao poder é aumentar a arrecadação. E a arrecadação brasileira atinge rapidamente, em meados dos anos 60, 20% do PIB. Hoje ela está já em 38%, né? Mas para a época chegar a 20% foi um grande salto, né? E isso... Para se atingir isso, né, foi realizada inclusive uma reforma tributária, né, a edição de um Código Tributário Nacional, que por sua vez, com uma série de méritos, também podemos falar um pouquinho dele, mas, enfim, arrecadar dinheiro foi uma preocupação central do regime militar quando ascende ao poder, né? Arrecadar dinheiro... digamos, para atingir-se os fins a que a Revolução da época havia se proposto, que seria, inclusive, um processo de desenvolvimento econômico capitaneado por empresas estatais e, portanto, essas empresas estatais precisavam de dinheiro, né? E o governo precisava de, enfim, uma longa história, né? Mas por que esse é um ponto marcante na dinâmica da responsabilização de terceiros, né? Por que isso importa hoje para o jurista, para o advogado, para o profissional do direito de um modo geral? Pelo seguinte, porque desde aquele momento, para poder arrecadar mais, o Estado passa a lançar mão de mecanismos jurídicos cada vez mais intrusivos. Então, data daquele momento a criminalização da sonegação fiscal e data de alguns anos depois os primeiros movimentos no direito tributário, não é, para
responsabilização de sócios, para responsabilização de administradores, né? Então, o que passa a surgir com o tempo, não é? Quer dizer, o que passa a surgir a partir ali dos fins da década de 70, é uma espécie de uma dinâmica dialética, né? De resposta que gera outra resposta, que gera outra resposta, de provocação e resposta entre o fisco e o contribuinte, uma espécie de uma briga de gato e rato, não é? Em que bloqueios do primeiro tinham o incentivo indireto de produzir inovações pelos segundos, né? Gerando novos bloqueios do primeiro, novas inovações dos segundos, e assim sucessivamente nesse grande jogo de gato e rato que, na verdade, está limitado só pela criatividade humana, pela estrutura tecnológica e por alguns ditames básicos da cultura jurídica, mas a todo tempo testando os limites da lei e as fronteiras do Estado de Direito, às vezes para alargar e às vezes, no mais das vezes, na verdade, para encolhê-los, não é? E tudo isso transitando sempre por esse nosso poder judiciário cada vez mais atônito, não é? Despreparado institucionalmente para lidar com um litígio de massa, não é? E no caso tributário em particular, não é? É sempre um judiciário que está comprimido e que tem que se esgueirar ali por uma beirada muito difícil, não é? Que é, de um lado, uma teoria de direito tributário, uma herança jurídica de direito tributário que é protetiva do contribuinte, e de outro, visões cada vez mais agressivas dos governos, através do fisco, que sempre vão chorar suas pitangas no poder judiciário em meio a seus intermináveis apuros orçamentários, não é? Porque o Estado brasileiro arrecada mais, mas é sempre o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você aumenta 5% a tributação porque o gasto aumentou 6%, né? E assim por diante. Então isso é uma história muito antiga do nosso país. Você mencionou aí algumas consequências no plano jurídico. Quais são as consequências econômicas, Bruno, enfim, desse resultado, o resultado dessa mudança? A consequência econômica é essa que intuitivamente nós já abordamos, né? Há um desincentivo, difícil de mensurar, é bem verdade, mas há um desincentivo ao investimento e à livre iniciativa, ao empreendedorismo e indiretamente, portanto, à inovação. Isso é um fato, isso está dado, né? Embora seja difícil mensurar, eu devo reconhecer, né? Agora, há também vamos chamar assim, de um custo, não sei se custo jurídico é uma boa fraseologia, mas há um problema jurídico muito sério que surge do que eu chamo de fim da responsabilidade limitada, e um problema político, né? O problema jurídico é o seguinte, é que à medida em que você vai acentuando esta dinâmica de gato e rato na empresa, né? Não só no direito tributário, mas enfim, a partir do momento em que a empresa vai estrategicamente criando mecanismos para proteger os seus sócios, os seus administradores, não é? Para insulá-los, porque essas pessoas estão cada vez mais sendo acossados por riscos. Então, em resposta, sócios e administradores e contratantes e procuradores, enfim, todos os terceiros ligados à empresa vão tendo que criar mecanismos para fugir da responsabilidade. Às vezes são mecanismos legais, tutelados pela lei, e muitas vezes não o são. Mas na prática o que acontece, você tem no Brasil cada vez mais um grande laranjal, né? Então há uma proliferação de empresas de fachada, de empresas de papel, de testas de ferro, de laranjas, né? E o que é interessante é que essas estruturas não são criadas exclusivamente por traficantes, por, enfim, organização de dinheiro vindo de corrupção, enfim, das atividades tidas como ilícitas, né? Mas são para a organização das atividades do dia a dia. Então, hoje, muitos negócios legítimos estão estruturados juridicamente
em bases como estas, não é? E isto é triste, porque se está empurrando o empreendedor, o empresário, para a ilegalidade. Portanto, isso que é o que eu procuro chamar a atenção, para além do problema econômico, não é? Um dano à operabilidade do direito, porque já o que está sendo utilizado como roupagem jurídica pelas pessoas no Brasil, já cada vez mais acaba correspondendo menos àquilo que de fato é. Não é? Então o direito vai se divorciando do mundo, não é? E há, nesse sentido, um dano à operabilidade do direito. E, em segundo lugar, há um dano político, porque quando surge, quando a operabilidade do direito está em questão, quando o direito não permite às pessoas fazerem aquilo que elas legitimamente desejam ou mais precisam fazer, então são frustradas expectativas políticas legítimas e o próprio Estado de Direito, a legitimidade do Estado de Direito é posta em questão. E quando você trabalha num ambiente como esse, que é anti-empreendedor, e tem todos os números aí do índice de liberdade econômica, que todos os anos o Brasil está lá embaixo, o relatório do Doing Business do Banco Mundial nos colocando sempre... nos colocando não, né? O Brasil se coloca como... O governo brasileiro coloca o país como um dos piores lugares para se fazer negócio. Quer dizer, você, como você mesmo explicou, tem que arrumar soluções para conseguir se manter no mercado, né? O Estado, além de criar um ambiente terrível para empreender e cria vários incentivos para você arrumar soluções para fugir disso, como você bem mencionou, isso tem um efeito social e cultural que me preocupa bastante, que se o ambiente de negócio já não é bom e o empresário é visto de forma negativa, o que resta para a população é sempre ver o Estado como uma instituição benevolente que está punindo aqueles criminosos, né? Porque também esse grau de informação que você coloca no livro que você está apresentando aqui não está acessível a todo mundo, né? É um estado de coisas... são processos históricos, né? As situações de equilíbrio, elas não surgem simplesmente por vontade de uma pessoa. Enfim, você com o seu background, você conhece muito melhor até do que eu essa conversa toda, mas a gente tem sempre aquela propensão a achar que alguém criou, alguém inventou, é obra desse, é obra daquele, foi aquele político, aquele partido, e as coisas não acontecem desse modo, né? São processos históricos que vão se sustentando e você vai criando verdadeiros círculos, né? O meu ponto é que, voltando um pouco à minha discussão do meu livro, eu enfoco uma circunstância que me parece ter chegado num momento de possível ruptura, porque se acabarmos de verdade de uma vez com a responsabilidade limitada, então só vai sobrar no Brasil cada vez mais, né, o indivíduo que, para atuar legitimamente, acaba tendo que agir ilegalmente, o que é uma tragédia, né? Na verdade, o difícil de dar nó nos problemas é que às vezes eles também não se resolvem porque eles são genuinamente complicados, né? Em parte, o que eu estou chamando de fim da responsabilidade limitada surge do que já foi chamado de minimalismo para a abertura de uma empresa, né? Um certo minimalismo societário. Então, para abrir uma empresa é preciso muito pouco, tá certo? Basta assinar um pedaço de papel. Isso não é só... Calma, veja lá. Isso não é só... Não, mas tudo bem, mas isso tem vantagens, né? Porque, de um lado eu vou dizer, bom, eu estou incentivando o empreendedorismo, eu estou facilitando a abertura de negócios. Isso é fundamentalmente bom, né? E por outro lado, quando proliferam as empresas... Quando uma questão vai se pôr diante do Poder Judiciário, às vezes o juiz também já perde um pouco a crença em que haja de verdade uma diferença entre a empresa e o seu sócio. Você entende o que eu estou dizendo? Entendi. É visto como se fosse uma única entidade. Pois é, exatamente. Então, o problema é genuinamente difícil de ser resolvido, né? Você estudou uma parte da obra do Hayek, Bruno. Você chegou a escrever vários textos junto com Lucas Mendes, que foram publicados na época no site Ordem Livre, sobre a obra do Hayek.
E eu vi que na bibliografia você utilizou pelo menos O Caminho da Servidão numa edição publicada pelo Instituto Mises Brasil. Os seus estudos sobre parte da obra do Hayek ajudaram de alguma forma na análise que você construiu com vários autores, com várias perspectivas, obviamente, com um estudo próprio, mas a obra do Hayek ajudou de alguma forma, e que forma foi essa? Hayek é um autor fundamental, né? Ele é um daqueles que deve ser lido por quem goste e por quem não goste, não é? Da leitura do Hayek, para mim, neste livro, fica uma mensagem muito importante, que é a seguinte: os riscos da tecnocracia, né? Muito do meu livro é uma discussão dos prós e contras da responsabilidade limitada a partir de incentivos, né? Então, estabelecer-se a responsabilidade limitada é uma boa ideia, porque é um incentivo ao empreendedorismo, mas também é uma ideia arriscada, tem contras, porque uma empresa de responsabilidade limitada pode ser usada, e é muito usada, como escudo para fraudes, né? Então, o que o Hayek me mostra é que não consigo fazer a análise inteira só a partir de incentivos, né? Hayek desconfia da tecnocracia, né? Eu acho que o Hayek tinha uma relação muito ambígua com a ideia de incentivos, porque de um lado, ele acreditava na importância de se preservar uma ordem calcada na ideia de justiça, né? Uma ordem social com base... a distinção que ele faz entre nomos e táxis, entre direito e legislação e assim por diante, né? Então, o Hayek desconfiava da tecnocracia, dos arranjos mirabolantes que buscam incentivar as pessoas a isso ou aquilo, a fim de atingir seus objetivos de política pública. E, evidentemente, quem lê o Hayek pela chave da macroeconomia conhece isso de trás para frente, porque o embate dele com o Keynes é muito por aí, né? E de outro lado, o que o Hayek recebe do Mises, né, é justamente a impossibilidade do socialismo, porque a informação, o conhecimento está difundido na sociedade. Então, esse é o Hayek desconfiado dos incentivos, tá certo? Agora, por outro lado, eu acho que há muitas passagens nas obras do Hayek em que ele mostra uma face mais pragmática, né? Menos fundamentalista, mais aberta a um certo razoável, por assim dizer, né? Eu vou dar um exemplo. No Caminho da Servidão, eu não me lembro exatamente em que contexto que eu citei ou me referi ao livro, ao Caminho da Servidão no meu livro, né? Mas, salvo engano, há uma passagem no Caminho da Servidão em que o Hayek, muito en passant, assim, faz uma defesa das patentes. Ele diz, bom, mas tem que ter patentes, porque se não tiver patentes, as pessoas não vão investir em inovação, né? Você sabe que existe uma grande literatura, que até eu conheço e já escrevi sobre ela, sobre se as patentes realmente induzem a inovação ou não. Essa é uma discussão muito comprida, né? Mas o Hayek aparentemente acreditava, ou acreditou, enfim, quando escreveu rapidamente sobre o tema, que as patentes seriam, em princípio, boas, porque incentivariam um investimento em inovação, né? Então, de um lado, existe essa coisa da descrença na tecnocracia, mas, de outro lado, o Hayek estava um pouco aberto também a uma discussão de incentivos. A responsabilidade limitada não é, obviamente, um instituto liberal. Instituto liberal, instituto no sentido de instituto jurídico, né? Uma ferramenta jurídica que se põe ao lado dos liberais. Isto não é óbvio. E não é por acaso que o nosso Código Comercial de 1850, que já está hoje revogado, que é a peça jurídica liberal por excelência na nossa tradição jurídica brasileira, não previu a responsabilidade limitada do comerciante, exceto no caso das sociedades por ações. Então, o Hayek, no fundo, ele traz uma mensagem geral para o meu livro, mas ele não é uma referência fundamental nessa discussão. Quando eu defendo uma recuperação qualificada da responsabilidade limitada, né, eu em nenhum momento defendo que nós possamos simplesmente voltar o relógio da história e restabelecer o que houve no Brasil 100 anos atrás, ou mais especificamente em 1919, enfim. Quando eu digo que eu faço uma defesa qualificada da
recuperação da responsabilidade limitada no Brasil, eu não estou fazendo isso em bases economicistas. Eu não digo que isso é desejável exclusivamente porque isso terá um efeito positivo sobre o nosso PIB ou sobre a nossa taxa de desemprego. Eu digo que eu estou também fazendo uma defesa da livre iniciativa. Então eu estou um pouco com um olho no padre e um olho na missa, né? Quer dizer, de um lado me parece que faça sentido uma recuperação da responsabilidade limitada como incentivo ao investimento, mas de outro lado me parece que haja também uma defesa da responsabilidade limitada a ser feita em favor de uma sociedade que privilegia ou que valoriza a livre iniciativa. Porque nós não podemos e não queremos viver numa sociedade em que, para se fazer qualquer coisa, eu preciso de um favor do governo. Bom, Bruno, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu livro. Obrigado, Bruno. Foi um prazer. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.